Olá, meus queridos, bem-vindos. Hoje live surpresa. Estamos aí fazendo uma live surpresa e o tema da live que eu escolhi foi a força do nome. Eu tenho desenvolvido um trabalho como terapeuta de maternidade sistêmica e eu trago hoje para vocês a proposta de olharmos para a força do nome, a graça que contempla o nosso nome, o destino que contempla esse nome. Então, sejam bem-vindos, vou fixar aqui a força do nome, o título, para que outras pessoas possam ver. Força. E vocês que estão chegando, vão falando para mim de onde vocês são. Algumas pessoas já costumam participar comigo. Estou gostando dessa experiência de trazer alguns conhecimentos, né? Sem criar um horário, sem criar um padrão para isso. Então aqui é muito mais um diálogo. Estou convidando vocês para que nós possamos fazer uma reflexão. Dani, queridona, bem-vinda lá de Uberlândia. A Sara, chegando, a Sandra. Ó, nós já temos 7 pessoas na sala. Quem mais? De onde vocês são? Conta para mim uma coisa. Vocês gostam do nome de vocês? Se vocês gostam, dá um oizinho para mim. Vocês sabem, vocês conhecem o nome de vocês, a história. Olha, São José do Cedro, Santa Catarina. Eu estou me mudando para Floripa no final de agosto. Estou indo para aquela cidade linda, maravilhosa, a Ilha da Magia. Lá na praia, bem pertinho do mar. Amanda, Uberlândia, conta para mim se vocês gostam do nome, se vocês conhecem a história do nome. O que vocês sabem desse nome? Hoje nós estamos com poucas pessoas online, dá para a gente conversar bastante. Então, o nome é a nossa identidade. O nome é a nossa impressão digital, no sentido cósmico da palavra, né? É como se contemplasse toda a força. Silvana, estou chegando. Você agora é cidadã de Floripa. Estou amando a experiência de morar nesse lugar lindo, lá em Canasvieira. Uma praia maravilhosa, né? Tá dizendo que ela fica no outro extremo. Ah, mas para quem estava no Rio de Janeiro e agora em Goiás, vou ficar mais próximo, vou ficar pelo menos no seu estado. Sandra dizendo que adora o nome. Ok. Então vamos lá. O nome, como eu disse, é a nossa entrada no universo físico. É a nossa entrada nesse mundo. E é interessante que quando os pais estão gestantes, quando os pais estão gravidinhos, eles criam toda uma expectativa de como será esse bebê, do sexo do bebê. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, grounding, a palavra grounding, quem é terapeuta, psicoterapeuta, principalmente da bioenergética, conhece esse termo. Grounding quer dizer enraizamento, a maneira como nós nos enraizamos em algo. E nós acreditamos que enraizamos primeiro no útero, mas não é. 90 dias antes da gestação, o nosso, pegando o gancho com Tarso Firácia aquele dia, o nosso eu sou se desloca do sou e vem viver essa dimensão terrena. E é como se o nosso inconsciente, que ainda nem se tornou físico,
se aproximasse desse papai, dessa mamãe, e nós falamos que o primeiro grounding que nós fazemos na vida é no planeta Terra. Não é no útero da mamãe, é no mundo. O mundo nos recebe, nos autoriza nessa proximidade com esse casal. Alguém já parou para pensar, tanto que essa fase é bonita? Onde é que você estava antes de viver no útero da mamãe? Quem era você? Quem era esse ser que saiu do sol, que é a experiência máxima da completude, que é o céu para os cristãos, que é o nirvana? Quem era esse show que se deslocou por um amor que nós ainda não temos dimensão, nós ainda não compreendemos a grandeza dessa dimensão? Quem se deslocou e veio para esse planeta para se tornar uma divisão, como diz o Tarso, o eu sou? E esse eu sou, ele recebe uma identidade. Boa tarde, pessoas lindas, Ismênia, olha, Camila. Vão falando se vocês gostam do nome, se vocês não gostam, como é a experiência do nome para vocês. Então, quando nós saímos desse lugar, que nós éramos pura energia, pura vibração, e nós aceitamos a experiência de nos aproximarmos da mamãe, de estarmos no útero da mamãe, que é o segundo enraizamento que nós fazemos no útero dela. Por isso, quem sofre com os relacionamentos mal-sucedidos precisa olhar para a mamãe, se vincular à mamãe. Precisa se vincular, se tornando pequeno perante ela. Não pequeno em competência, mas pequeno em força, em grandeza. Olha que incoerência total. Quando eu falo assim, eu fico pequeno perante as escolhas da minha mãe, eu fico pequeno perante o destino da minha mãe, eu estou numa dinâmica onde eu posso praticar a verdadeira gratidão. O verdadeiro não julgar passa por quando eu assimilo essa experiência. Então, podem especular bastante. Eu e Camila vamos aprender contigo hoje. Pode especular bastante. Então, gente, quando nós entramos no útero da mamãe, nós enraizamos, é o segundo grounding. É quando eu entro lá. E quando eu percebo o meu desenvolvimento agora numa consciência quase física, mas é uma consciência física, é a consciência que vai me formando. Eu não tenho ainda elementos para separar no sentido eu quero, eu não quero, eu tomo, eu não tomo. Não é isso. A criança, ela capta tudo. Ela capta exatamente tudo. Então, quando a criança está nesse segundo grounding, nós começamos, enquanto pais, a pensar a identidade dessa criança. E essa identidade, ela muitas vezes vem de uma construção leve, que tem a ver com o estilo de vida dos pais. Por isso, muitos pais hoje, né, eles trazem nomes diferentes para os filhos, que não são tão repetidos, porque eles estão nesse processo atualizado e eles querem dar nomes como Amora, nome de flores, né? Antigamente não era assim. Então a gente vai se identificando mais com os processos da natureza
e nós vamos tendo condições de olhar para isso, de fazer escolhas. Mas, antigamente, as famílias tradicionais, elas carregavam o hábito de homenagear alguém com esse nome. Então colocava o nome de um familiar que já virou o mito daquele sistema. Então pensa no seu nome. Seu nome diz muito sobre você. Nós vamos fazer uma vivência no final para entrarmos em ressonância com o nome. Então, olha, a Cleide está falando que o nome dela foi por devoção a Nossa Senhora. Então, assim, será que nós conseguimos corresponder com esse nome às expectativas do papai e da mamãe? É a primeira coisa que eu trago. Esse nome, eu consigo assumir todo o peso ou a leveza que contempla? Se eu escolho dar um nome para o meu filho de um ente querido, é importante, e aí eu falo de diversas linhas de abordagem que trazem a experiência do nome. Tem a Cabala que fala do nome, né? Eu trabalho com o mapa numerológico e a gente vê que às vezes precisamos fazer movimentos para poder mudar aquela vibração. O nome é uma vibração. Qual a vibração está reverberando hoje na sua experiência? Olha, eu estou vendo aqui a lama, o meu é lama, bem diferente. Acho que não existe outra. Então, de onde vem esse nome? Como ele chegou até o meu ser? Quem escolheu? Eu tenho uma cliente, o nome dela é bem diferente. E olha que interessante. Bem diferente mesmo. E olha que interessante. Porque quem escolheu foi a tia paterna que morava com eles. Que foi, na verdade, a esposa emocionalmente do pai. Porque essa tia era bem mais velha e criou o pai quando a mãe morreu no parto desse pai. E a mãe fala, eu não tinha, a mãe da cliente diz, eu não tinha força. Quem escolheu foi ela. Então, eu escuto a dor dessa mãe. Tem algo na dor dessa mãe. E como é chamar uma criança pelo nome quando você não aprova o nome? Então, uma dica que eu dou para os pais, precisam estar em concordância. Eu preciso concordar. O nome é uma consagração. Na Cabala, o nome é um portal que nos liga à força do Criador. O nome é um portal que nos liga, que nos reconecta de volta na pura essência. Nós já entendemos que a essência não encarna, a essência não vem para cá. O que a gente chama de essência é uma dimensão da emoção mais pura. Nós nos referimos à essência. Eu falo, a minha essência não gosta disso. Eu estou dizendo assim, há um desejo profundo nas minhas emoções. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, o nome na Cabala é esse portal, é esse canal que me liga diretamente ao Criador, que para alguns é Jesus, para outros é Buda, para outros é... Não importa o nome do Criador. Essa força divina, cósmica, espiritual, sagrada. Então, o nome é a consagração. Por isso, nós precisamos de pensar antes de ofertar um nome para os filhos. Então, quando eu escolho um familiar, um ente, o que isso quer dizer? O que representa isso? O nome, ele está vinculado também ao destino. Homenagear um avô, homenagear um pai, homenagear um ente querido,
É preciso olhar que tipo de vida essa pessoa teve. Como ele viveu. Como ele morreu. Se ele não morreu ainda, não está morto, como foi a vida dele? É uma pessoa que você se orgulha, que fez muito por você, mas será que você está transferindo essa expectativa, essa carga para essa criança? Como é permitir que o seu filho faça uma nova história? Eu gosto muito de dizer, como é dar ao filho a possibilidade de contar a própria história, a sua própria maneira. E no nome ainda tem as exclusões, né? Quantas pessoas carregam só o sobrenome da mãe, só o sobrenome do pai? O papai e a mamãe estão casados e aí resolvem colocar só um sobrenome na criança. O que essa informação revela? O que diz essa informação? A Maísa está dizendo, Maísa Maria. Maria foi pagar promessa porque minha mãe tinha problema cardíaco. Então, e será que em algum momento, como fica a minha capacidade amorosa? A Cleide disse que foi homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Será que eu consigo corresponder a essa santidade toda? Como é? No que é que isso está reverberando em você? Olha, a Sandra em homenagem a uma prima da mãe. E Ângela, homenagem a uma das avós do meu pai. Então, como foi essa história da vovó? Olha, tem uma pessoa que eu processo. O nome é super importante, traz força e energia. Isso é mágico, é vibrante. Isso é intenso. Por isso nós precisamos olhar para o nosso nome de um outro lugar. O que ele revela? O que ele revela na minha vida atual? Eu gosto, eu estou em briga com o meu nome. De onde vem essa briga? Eu estou em conflito com o meu nome. De onde vem o conflito? A minha mãe, olha que interessante, minha mãe, vocês não conhecem ninguém. Eu vou até colocar o nome dela aqui para vocês verem. Minha mãe se chama Nugma, com G mudo, Nugma. Olha ele lindo, Deus, é forte, Deus é Deus. E olha só, a minha mãe, ela se chama Nugma. E era tão interessante essa história, porque ela sempre me contou isso, que era o nome de uma tia dela, que ela gostava, quem deu o nome foi uma tia dela, que ela gostava muito, que ela era apaixonada nessa tia. Foi uma tia muito forte no sistema. E aí ela disse, eu um dia perguntando, mas ela sempre viveu em guerra com esse nome. Ela nunca conseguiu fazer as pazes com o nome dela. Porque tem várias desordens nesse nome. Várias desordens, né? Alguém que quer ocupar o lugar do outro. E aí, olha que interessante, ela me disse que era uma cantora da época que ela nasceu. E, na verdade, a cantora não se chamava Nugma, se chamava Nigma. E eu falei, mãe, faça as pazes, Nugma tá melhor. E ela começou a rir. Então assim, é para você. Então, o que você quer? Que parte do seu nome você quer conectar? Lembra? É um portal, né, que te conecta com a criação máxima, que te conecta com a força máxima. É a minha chegada ao mundo. Quando eu cheguei, eu me conectei com esse nome. Então, pegando o gancho aí desses trabalhos que eu faço com as gestantes, muitas vezes eu constelo o nome, eu constelo a experiência para o papai e a mamãe que estão gestando, ver se aquela alma realmente tem conexão com aquele nome. Por que é que aquela criança precisa carregar o nome do vovô?
e fazer com que eles entendam que o nome é o destino. Quantas constelações nós fazemos, onde o neto, o bisneto, o filho está carregando o peso daquele nome. O pai faliu, o pai matou alguém, o pai batia na mãe, o pai era alcoólatra, está lá o filho carregando todo esse peso. Todo o peso, muitas vezes a mãe já saiu dessa relação e ela tem que ficar ali olhando para o filho e respeitando o nome e desidentificando. Olhando agora para o filho que tem o nome do pai, que carrega o nome do pai, que é o filho do pai, e ela tem que tomar esse filho, ela tem que dar um bom lugar para essa história. Como é isso? E aí, como é que nós podemos modificar a vibração do nosso nome? Então, olha, qual é o sobrenome que você está abreviando? Qual é o sobrenome que você não toma como algo forte? Vou dar um exemplo. Aí no Rio Grande do Sul, normalmente os filhos carregam só o sobrenome do pai. Mas você pode incluir o sobrenome da mamãe. Então, como é que você pode? Isso não tem validade, mas é um movimento sistêmico de inclusão. Você pode, por exemplo, criar um quadro e colocar no seu quarto, mandar fazer algo bonito colocando o seu sobrenome, colocando o sobrenome do pai, ressignificando a ausência daquele que falta. Então, por exemplo, o meu nome é Claudiane Rodrigues Tavares. Eu era tão filhinha do papai que a vida toda eu usei Claudiane Tavares. E quando eu tomei conhecimento disso, do quanto eu era a filhinha do papai, eu agora, inclusive nessa live, passei a usar o meu nome, Claudiane Rodrigues Tavares. Eu incluo a mãe. E quando eu incluo o feminino da mãe, eu fico mais livre, inclusive para entrar no meu feminino saudável. E aí, a sugestão que eu dou é essa: manda bordar um quadro com o nome que você quer, imprime, coloca num quadrinho bem no seu quarto, quando você... Eu sou nessa existência Claudiane Rodrigues Tavares. A Neide está falando assim, Neide Regina, o Regina em homenagem a uma avó paterna, mulher muito forte. O que significaria? Não é o que significa, é o que isso impacta na sua vida. O que impacta? E eu vou fazer um movimento no final para a gente ressignificar o nosso nome. O nome era tão importante antigamente que Nabucodonosor, da Babilônia, ele mudou o nome de alguns súditos dele para aproveitar os talentos. Ele trocava quando ele sentia que não tinha uma boa vibração, uma boa energia. Então, antes de pensar no nome da criança, independente do aspecto cabalístico, independente do aspecto espiritual, independente disso, eu estou falando agora numa dinâmica psicológica. Que nome é esse que você está homenageando o seu filho? Sem ele ter o direito, muitas vezes, de escolher. Então, como é que nós podemos, desse lugar mais consciente, olhar para essas histórias que precisam ficar se repetindo? Por que é que eu preciso dar o nome para o meu filho, o nome do meu marido? O que isso representa?
Olha, o Jader está falando, oi Claudiane, e a abreviação do nome por conta de cartões de visita de ações profissionais? Sim, muitas vezes precisamos sim. Mas, é como eu falei, você pode ter um quadrinho na sua casa, escrever o seu nome para você mesmo visualizar de vez em quando, escrever o nome completo e entrar na força desse nome. Olhar também, Jader, para aqueles sobrenomes que você abrevia. O que isso está falando? Tem uma informação aí. Tem uma informação. Olha, nesse aspecto, meu nome fica Rosângela Inês Vitali Andreato. Sim, ok. E olha que nome forte, que nome bonito. Você não precisa assinar sempre dessa maneira, mas você pode trazer a força dele em algo com você. É coisa simples. Eu tenho ambos o sobrenome, mas uso só o do pai, por ser a filhinha do papai. Caiu minha ficha agora. Sim, a filhinha do papai. Não é? Então, eu não usava o Rodrigues da minha mãe, porque eu era filhinha do papai. Então, eu fico só conectada. E se eu excluo o que vem da minha mãe, eu estou excluindo o meu feminino. E aí eu vou pegar homens que eu preciso cuidar, que eu preciso salvar. Olha a complexidade toda. Como lidar com a situação de bebê surpresa? Estou grávida e optamos em saber o que seria apenas no nascimento, pensando por milhares de anos assim. Qual o seu ponto de vista? Então, eu acho que vocês precisam respeitar a escolha. Então, o que isso tem a ver para vocês? Por que vocês têm que optar por saber que será apenas no nascimento, pensando que foi assim há milhares de anos? Bom, nós estamos em outro tempo, nós estamos em outro movimento, não é? E quando você faz a opção em dar no seu ventre o nome, é como se você já estivesse chamando a criança aquela força, aquela energia. Mas olha, isso eu preciso respeitar profundamente a decisão de vocês, entendeu? Essa decisão também tem uma história. Essa decisão também faz parte dos mitos que carrega, né? Dos mitos que envolvem o grounding desse bebê. Nós temos vários mitos. Querem ver um? Os mitos da maternagem. Por exemplo, esse bebê que chega, esse bebê que vem, ele vem para continuar uma saga? Ele vem para ser responsável por evoluir, inclusive profissionalmente, aquele sistema? Quantos filhos não podem sair da profissão dos pais? Por exemplo, a minha neta, minha filha é médica, meu genro é médico, ele é filho de médico e daqui a pouco a minha neta está nesse contexto. Eles estão idealizando para ela uma profissão assim. Isso é um mito que a gente vive na maternidade, na paternidade, na gestação. Quantos filhos nascem para vingar por alguém? Olha que pesado. Quantos filhos nascem para vingar a dor de alguém? Já são colocados ali naquele lugar. Ou para carregar a herança de alguém. Herança é um problemão, hein? Herança é um dinheiro maldito. Por isso, eu fico muito preocupada com a herança do nome. E quando acrescentamos o do marido, o sobrenome, e quando acrescentamos... Sim, então, tem uma questão aí, né? Dentro da terapia familiar, quando você diz assim, eu estou totalmente disponível para ser a esposa desse marido, você toma sim, é uma maneira de tomar a família dele, de tomar tudo que está naquele sistema. É uma maneira. Agora, se você não coloca o sobrenome, o que isso está revelando? Presta atenção, não existe certo e nem errado. Existe a sua história, a sua própria história.
É a sua própria história, mas ela está revelando conteúdos importantes sobre você. Sobre a sua anamnese pessoal, sobre a sua investigação pessoal. Eu olho para isso. Isso, Jade. E quando você tira o sobrenome do marido? Mais uma vez, olha para isso. Escreva o seu nome completo de solteira, o seu nome de casada e veja o que tem ali. Que informação você consegue ter? Que informação você consegue obter? Eu fiz um movimento sábado, nós vamos começar por ele. Eu fiz um movimento sábado no curso que eu ministrei com o Luciano Alves, falando do nome, né? O nome precisa ser consagrado. Ele precisa ter a sua bênção, a sua validação. Ele precisa ter a leveza que você precisa. Você se autorizar a ter esse nome com leveza. E olha que lindo, né? Porque de alguma maneira nós elevamos o sobrenome do sistema. Nós elevamos. E nós também podemos denegrir a imagem do sistema. Então, em mim, esse sobrenome ganha força? O que eu estou fazendo com o que teve lá? Eu estou honrando pelo positivo ou eu estou honrando esse nome pelo negativo? Eu me conecto com a força que tem esse nome, com a força da criação? Como é essa experiência? Como é para mim? Você tem que aprender a olhar para você. Como é para você? Então eu vou fazer um movimento agora. Eu vou fazer 2 movimentos. Vou fazer um movimento para trazer a força do nome, consagrar o seu nome. E um movimento para quem honra um santo ou honra o nome da avó, da bisavó. Topam fazer esse exercício? Vocês estão me escutando? Quem concorda, faz isso. Quem concorda também, por favor, dê aí coraçõezinhos para a gente continuar. Eu vou pedir para que você pegue uma caneta, um papel e você vai escrever o seu nome completo. Escreva o seu nome completo. Escreva com a letra que você usa no dia a dia. Escreva seu nome completo. Eu vou pegar o meu tambor. Então, escreva o seu nome. Olha para ele. Escreva o seu nome completo agora. Olha para ele e sinta a força do que vem nesse nome. Vou convidar você para cantar o seu nome, do jeito que você puder, de olhos fechados, de olhos abertos. Cante o seu nome. Pode cantar, por exemplo, eu vou cantar Claudiane Tavares, Claudiane Rodrigues Tavares. Canta o seu nome. Entra na ressonância dele. Chama por você. Quantas vezes na vida você chamou por você? Claudiane
Rodrigues Tavares. Faça você agora. Chama pelo seu nome. Entra nesse portal. Entra na energia, na luz, na criação do seu nome. E agora feche os seus olhos e chame o seu nome completo, seu nome de batismo. Claudiane Rodrigues Tavares. Claudiane Rodrigues Tavares. Faça você agora, entra na frequência desse nome. Sente no seu corpo físico como é chamar pelo seu nome. Respira. E de novo entra nesse portal. Chama pelo seu nome. Consagra essa força. Sente essa força. Claudiane Rodrigues Tavares. E agora nós vamos experimentar colocar o eu sou. Eu sou Claudiane Rodrigues Tavares. E sente como é. Te incomoda? É agradável? Essa é a sua assinatura. A assinatura que te leva para a autoconfiança, para a autoestima. Sente o que vem daí. Para de se olhar no diminutivo, Claudinha, Juninho, Paulinho. Se você é adulto, experimenta chamá-lo assim. Veja se faz sentido. Coloque o seu nome no diminutivo, Claudinha. Em que momentos faz sentido para você pronunciar o seu nome assim? Talvez seja no momento de trazer a sua criança. E você traz então a sua criança, experimenta chamá-la dessa maneira, no diminutivo. Se você é Rosa, Rosinha, Inezinha, Rorô, como é que você era chamada quando criança? E talvez você experimenta ouvir a ressonância também do nome diminutivo, do nome que você era chamado como criança. Dedé, Didi, os apelidos. Por que você precisou deles? Por que você precisa deles até hoje? O que acontece nessa história? Zequinha, como é? Rosângelazinha, como é? Você ainda precisa da força dessa criança? Como é possível entrar no universo adulto ainda sendo chamado pelo sobrenome infantil, pelo apelido infantil?
Selminha. Traga a força do seu nome. E olha para sua criança e diz assim: foi tão bom, era tão carinhoso. Por isso eu tenho tanta dificuldade em me despedir de você. Agora eu sei que eu não preciso me despedir porque você nunca foi embora. Eu só preciso trazer a força do meu adulto. E nos momentos certos, eu olho para você. Veja como é para sua criança você agora trazer a força do seu nome adulto. Mostre para sua criança agora o seu nome de adulto. Diga para ela: eu sou. Fale o seu nome completo. Sentindo esse portal, sentindo essa força, sentindo a grandeza, sentindo o seu enraizamento no mundo a partir desse nome e desse sobrenome. E agora você olha para o seu pai e para a sua mãe que te deram esse nome. E para muitos que estão assistindo, talvez seja justo dizer assim: queridos pais, eu não sei se eu consigo corresponder às expectativas desse nome, porque tem a ver com algo que é de vocês. Mas eu recebo essa história, eu faço as pazes. E todas as vezes que eu me esquecer quem eu sou, eu vou pronunciar esse mantra sagrado, que é o meu nome. E faço uma reverência, concordando que tenha sido assim. Recebendo a força do que chegou para você através desse nome, que envolveu escolhas, às vezes envolveu conflitos, diferenças, posicionamento. Talvez mamãe tenha necessitado se posicionar para que você pudesse carregar esse nome que você carrega hoje. Qual é a história desse nome? Vai atrás da história, quem escolheu? E se você chegar agora no personagem que você está honrando com esse nome, quem carrega nome de avó, avô, pai, tio, santo, é o momento. Experimenta dizer: eu nunca te vi, mas eu carrego o seu destino. Se você conhece a pessoa, diga: eu não tive escolha, eu precisei carregar o seu destino. Nós estamos ligados pelo mesmo nome. E eu consagro hoje uma nova postura dentro desse nome. Eu consagro uma nova força. Eu fico livre das expectativas. Eu me liberto do seu destino. Agora, eu peço a sua bênção humildemente. De mãos dadas, com a humildade, com a concordância, com a bênção, unido a tudo isso, conectado a tudo isso,
eu me curvo perante você, eu me curvo perante o seu destino e humildemente eu te peço para que me abençoe, para que eu possa agora fazer uma vida que seja bonita para mim, sem precisar carregar esse peso, sem precisar carregar esse destino, sem precisar carregar o seu karma. Por favor. Diz, eu sou, pronuncie o seu nome completo. E diga, eu vivo em outro tempo. E esse é o meu tempo agora. É o meu tempo de crescer. É o meu tempo de honrar você fazendo uma vida bonita, fazendo uma vida leve, fazendo uma vida plena de sentido. Abaixa a cabeça. E diz, por favor, eu te devolvo o seu destino. Agora em mim é a sua chance e a minha chance de evoluir. Me permita, me autorize evoluir com leveza. Por favor. E de novo você se conecta com a força do seu nome, com a história que chegou para você através desse nome, com as expectativas que tiveram sobre você, te nomeando, te consagrando esse ser no mundo. Sinta essa força. E agora eu te convido a escrever de novo o seu nome. Se você não possui o nome do pai, o nome da mãe, ou se você não possui o nome da família do marido, se você acha importante, não sou eu que tenho que achar, gente. Se você sente que falta isso, escreva novamente o seu nome. Escreva o seu nome como você gostaria que fosse. Por exemplo, eu coloquei o Rodrigues da minha mãe. Se você sente vontade agora, escreva no papel novamente o seu nome, o nome que faz sentido para você. E você experimenta agora dizer, eu incluo o que faltava. Com você, eu fico mais forte. Mesmo que não seja possível incluir você perante a sociedade, eu incluo você no meu coração. Se é o sistema da mãe que está excluído no sobrenome, diga, eu incluo você. Eu incluo todos vocês. Eu incluo o início de tudo. Eu dou um bom lugar para esse sistema do jeito que foi. E agora eu fico completa. Eu fico completo, eu fico em paz, não me falta nada. Eu tomo a força. Eu tomo a força de todos que ficaram excluídos. E você sente, respira. Respira profundamente. Se você acha que não faz sentido nenhum mais você continuar com o sobrenome do seu marido, porque você já está divorciada, a importância de tirar o sobrenome. Tira o sobrenome quando você se divorciar, com muita reverência,
com muito respeito pela história vivida. Nós precisamos parar. No meu livro, Precisamos Falar sobre o Divórcio. Tudo que eu falo no livro é: pare de julgar o que você viveu lá atrás na sua relação amorosa. Tem um lugar para isso. Isso é digno, isso tem lugar, isso tem espaço na sua vida. Isso também precisa deixar de ser uma desgraça. Deixar de ser aquilo que te paralisa. Então, no momento em que você retirar o sobrenome do marido, né? Você faça com muita gentileza, principalmente se você tem filhos. Faça com muita gentileza, de um lugar respeitoso. Então hoje eu quero que você pronuncie o seu nome. Isso não é uma pronúncia em vão. Isso é a sua identidade, é o seu grau de, é estar forte. Eu sou. Essas são as minhas raízes. E como beija-flor no mundo, semeando uma nova cultura, uma nova possibilidade. Enquanto vovó, enquanto vovô, enquanto pais, nós podemos facilitar os processos dos nossos netos para que eles não precisem carregar o nosso peso através do nome. Nós podemos incentivá-los para que eles tenham a própria identidade, a própria história. Né? Não precisa mais. Não, a melhor maneira dos nossos filhos nos honrar, os nossos netos nos honrar, é fazendo uma vida feliz, é criando eles o próprio legado. Todos nós viemos nessa existência para contar a nossa história. Não é a história do papai, a história da mamãe, a história da titia, a história da vovó, a história da bisavó. Esses personagens já tiveram a oportunidade. Nós agora vamos contar a nossa própria história, honrando a vida, fazendo uma vida próspera, abundante, bonita, para que eles também recebam. Para que quando alguém olhe para o nosso sobrenome, diga: olha, é a filha do senhor Antônio, é a filha da dona Núgima. Isso é tão bonito. Meu pai foi outro dia, recentemente, eu estou aqui em Tumbiara, né? E ele chegou na padaria para comprar algo, e aí a filha do dono da padaria disse: ah, o senhor é pai da Claudiane. Eu estou lendo o livro dela, eu assisto todas as lives dela, nem sei se ela está aí hoje. E meu pai ficou todo empolgado e chegou aqui e disse: nossa, ela buscou até o livro para eu ver, está lendo o seu livro. É assim que nós honramos, é fazendo a partir daquilo que é importante para nós. É aquilo que nos toca, é motivação, é paixão, não é honrando com nome e sobrenome. Entendeu? Então, agradeça esses antepassados e diga, conta para eles, experimenta contar sempre. Eu vou fazer uma outra história. Tem uma cliente que eu atendi, ela é a 38ª Carolina no sistema. 38ª Carolina. É gente demais. Eu tenho que tirar muitos véus para eu me encontrar. E eu estou encantada fazendo esse trabalho com numerologia, porque é possível mudar a vibração quando a gente olha para os arcanos, é possível constelar os arcanos, arcano de missão, arcano de espelho, arcano de destino. É possível. A gente pode fazer uma outra história baseado nisso. O meu livro, para quem não conhece, é Precisamos Falar sobre o Divórcio. Meu segundo livro. O primeiro livro é Coach Mentoring, eu sou coautora. E também tem um trabalho publicado junto com o Tárcio Firassi, que é sobre o adultecer. É um projeto que nós fizemos em Goiás, no interior de Goiás. Fizemos com 5 comarcas em Goiás, Ministério Público de Pedagogia Sistêmica, tá? Então, gente, é isso.
Deixo para vocês. Quero que vocês fiquem na companhia do nome hoje. Quando for dormir, chame você pelo nome. Eu sou nessa existência, e traga a força do seu nome, ok? Quem quiser passar para outras pessoas assistirem, vai ficar no IGTV e também no meu YouTube, Claudiane Tavares Instituto, ok? Se alguém quiser perguntar, acho que já evoluímos e respondemos o que era suficiente, ok? Beijos na alma de vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só perguntar no direct que eu respondo. Beijos, beijos na alma.